torcedor do Verdão, muito bom dia e vamos juntos aqui, pessoal, acompanhar a imprensa esportiva aqui, trazendo novidades sobre negociações milionárias no Verdão. Ficam interessados, pessoal, quer saber o que a imprensa esportiva falou? Fique no vídeo até o final. Vamos falar agora do Palmeiras, que segue de olho no mercado sul-americano. O alvo da vez é o lateral direito Agustín Jai, do São Lourenço. Segundo a apuração da ESPN, o Verdão ofereceu 6 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais, por 100% dos direitos do argentino, que também atua como meia. Por outro lado, o São Lourenço não deve facilitar a saída do jogador. Ele tem 20 anos, pede 10 milhões de dólares, 53 milhões de reais, por 80% dos direitos. Além do Palmeiras, River Plate e o Benfica também estão de olho em Jai. Agora a gente vai falar da CPI das apostas. Rapaz, essa situação tá pegando fogo. Hoje a Leila Pereira foi lá no Congresso Nacional, fez o seu depoimento e o Mário Garcia, direto da redação do Esportes Total, vem com os detalhes. Fala, Mário, boa noite, pode chegar. Fala, Fernandinho, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Esporte Total. O presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esteve nesta quarta-feira no Senado Federal em Brasília para participar de uma reunião da CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas. Ela foi convidada pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Durante a audiência, Leila defendeu uma posição mais severa para esses casos de manipulação e falou até em banimento do esporte. Ela foi questionada pelo senador, o ex-jogador, e agora senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, sobre o VAR. Ela defendeu o uso da ferramenta, disse que acredita no VAR, mas disse que acha que os profissionais que operam essa ferramenta precisam de mais capacitação. Ela inclusive citou o lance no jogo contra o São Paulo em 2022, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, naquela polêmica que a linha de impedimento não foi traçada ali no lance que gerou um pênalti para a equipe do São Paulo. Eu acho que tem que ter uma melhor qualificação, treinamento para os nossos árbitros de vídeo. De tecnologia. E quando eu falo do erro da linha lá da Copa do Brasil, eu acho que eu não desconfio absolutamente nada, não estou falando de manipulação. Para mim aquilo ali foi erro mesmo, erro. E a Leila também foi questionada sobre o que o Palmeiras faz para coibir esse tipo de ação, para evitar a manipulação de resultados no futebol. Os atletas do Palmeiras, eles quando assinam um contrato com o clube, existe uma cláusula dizendo que eles não podem apostar, tá? Existe o código de ética que eles têm que seguir, entende? Então, esses são os instrumentos que nós temos. E, mais uma vez, nós constantemente fazemos projetos e planos, de educação. Tem que conversar, porque o atleta, ele pode achar que isso é uma coisa... Porque ele vai muito jovem para os clubes, Acho que aquilo é normal, e não é normal. Não é? Então, desde menino, nós já temos essa preocupação. Já sobre o John Textor, a Leila disse que ele precisa apresentar provas, em relação às denúncias que ele fez sobre os últimos 2 títulos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E ainda aproveitou para dar uma cutucada no norte-americano. O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Tá, então a Leila Pereira, essas foram as palavras da presidente do Palmeiras nessa CPI, que será retomada nessa quinta-feira. Vai ter uma outra audiência pública e dessa vez a comissão vai escutar o Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF, assim como o Hélio Santos Júnior, que é o diretor de governança também da entidade da CBF. Fernandinho. Obrigado, Mário. Vamos acompanhar o próximo capítulo. E agora à noite, o John Textor não deixou barato. Publicou um vídeo na rede social com imagens do áudio do VAR do lance que gerou a expulsão do Adrielson na virada por 4-3 do Palmeiras para cima do Botafogo no ano passado. Na legenda da publicação, o Textor escreveu: Senador Cajuru, seus 15 minutos de fama quase acabaram. E tudo que aprendemos ou apresentamos pela sua investigação sobre a manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que o senhor é torcedor do Palmeiras de longa data.
Preciso de problemas e pessoas sérias para resolver essa história. E ainda pergunta, de que lado você vai ficar? A escolha é sua, se referindo ao senador Jorge Cajuru. Ô Texto, não tem lado, tem o lado da verdade. Ou aconteceu ou não aconteceu. A Leila falou, você foi citado e você teve direito aqui a se manifestar também. Mas essa história de que lado você está não existe. Existe o lado da verdade, é isso que a CPI deve apurar, se houve ou não problemas. Se houve, punição. Se não houve, punição também para quem acusou. Vamos falar agora das novidades do time, da bola rolando no Palmeiras. Terceiro dia consecutivo de folga para o Palmeiras, que retorna aos trabalhos aqui na Academia de Futebol nesta quinta-feira em 2 períodos, na manhã e na tarde. Sábado tem jogo-treino, ainda sem um adversário definido ou pelo menos divulgado para a imprensa. Jogo mesmo oficial só no dia 13 contra o Vasco no Allianz Parque, às 9h30 da noite. Por isso que agora é hora de fazer testes para que o Verdão retorne à parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Sem o Endrick, que está com a seleção brasileira, Richard Rios com a Colômbia e Gustavo Gomes com o Paraguai, ficam as dúvidas. No ataque, quem será o novo camisa 9, Rony ou Flaco Lopes? Quase certeza que Dudu retorna, pelo menos entre os relacionados para essa partida contra o Vasco. Ele que não atua há praticamente 10 meses, desde o dia 27 de agosto contra o próprio Vasco da Gama, ainda pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Teve uma lesão grave no joelho e pode retornar agora em 2024. Enquanto isso, segue a expectativa pela oficialização da venda do atacante Luiz Guilherme, de 18 anos, para o West Ham da Inglaterra. São 30 milhões de euros os valores totais dessa negociação, sendo 23 milhões fixos e mais 7 milhões de bônus. Outra possibilidade é a venda do zagueiro Luan, de 31 anos, ele que é reserva do Gustavo Gomes e do Murilo. Ele pode ser vendido para o América do México. Fica agora uma questão de negociação mesmo com relação aos valores de uma possível saída de Luan para o futebol mexicano. Primeiro que o Palmeiras quer justificar a contratação do Caio Paulista. Porque pagou uma grana, né? Pagou quase ali 4 milhões de euros pelo jogador e o cara não consegue jogar. Entendeu? Então, cara, é aquilo. Como o Paulo escreve, Vanderlan não emprestaria, empresta o Caio Paulista. Mas nessa hora existe a hierarquia e ao mesmo tempo a experiência do cara. Entendeu? É isso. E como o Palmeiras pagou mais caro e o Vanderlan é um jogador com chamado poder de revenda, não é algo a se descartar. Tá bom? Então, assim, é aquela coisa. Para onde que o Vanderlan iria? Claro, para o futebol europeu. Para onde que o Fabinho poderia ir? Também para fora do Brasil. Porém, o Fabinho tem mais chance de ser emprestado aqui, para mais perto do Palmeiras, do que o Vanderlan. Por quê? Porque o Vanderlan, que eu repito, discordo de algumas pessoas, é só uma visão, tá, de discordância. Eu não acho que o Vanderlan é essa Brastemp toda da base. Eu acho que é um lateral normal. Normal. Não acho que é um jogador nada demais. Primeiro que defensivamente, ele é um péssimo jogador defensivamente. Ofensivamente é bom, mas toma muitas decisões equivocadas. Ele é um jogador que tinha tudo para evoluir muito mais, teve até chance para evolução e não aproveitou. Então, por isso que ele ficou sendo esse eterno reserva. Não é nada disso, tá? Calma, o Palmeiras não tá perdendo o Roberto Carlos. O que chama a atenção é que o Caio Paulista até agora, em nenhum momento se justificou até melhor do que o Vanderlan, que é um jogador ok. Entendeu? Então, esse que é o problema. O Caio Paulista não mostrou nada no Palmeiras que um jogador nota 5,5, 6, que eu acho que é o Vanderlan, me fizesse acreditar que tudo bem, libera o Vanderlan que tem um cara aqui. Por hora, não.
Por hora, não. Então é esse que é o problema. É esse que é o problema. E batemos a meta de 3 mil likes, continuem aqui. Vamos para mais. Vocês entenderam a minha avaliação? O problema é um que é ok e o outro que não é nem perto do ok. Por hora. E acho difícil, pelo que eu tenho visto do Caio Paulista, porque eu tô sendo paciente para formar minha opinião. Juro que eu tô sendo paciente. Eu sei que vocês não são tanto quanto eu nesse momento, mas eu tô sendo paciente. Eu ainda quero falar, tá, vamos ver um pouquinho. Agora vai ser a chance. Porque se não conseguir se criar, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. E aí o Palmeiras vai liberar um que poderia ser melhor do que ele. Vai ter um que vai ser um Jorge da vida, que eu não quero ainda chegar a esse nível de comparação. Não quero. Não quero. Mas todo jogo o cara tá começando a querer flertar com essa frase na minha vida. Eu tô me segurando pra não falar que, puta, é um novo Jorge. Tá? O Caio Paulista. Mas enfim. Eu sei que vocês já definiram. Não tem problema. Democraticamente, respeito a opinião de vocês. Nisso vocês sabem que eu respeito. Então, entendam que o Vanderlan tem um empresário muito bom, que é o Paulo Pitombeira. Entendam que o Paulo Pitombeira sabe que é o momento para tentar fazer uma grana com o cara, ou então colocá-lo numa vitrine para poder vendê-lo melhor lá na frente. Entendeu? É difícil, cara. Porque é aquela história. Se o Palmeiras contratasse um bom lateral esquerdo, ou uma promessa boa, alguma coisa, você fala, tudo bem, pode liberar o Vanderlan. Entendeu? Pode liberar o Vanderlan. Mas não é o momento. Então a questão não é técnica. Pra mim, o Vanderlan é bom, é ruim, tal. Não, a questão é a reposição dessa probabilidade alta de empréstimo. E o Fabinho é aquela coisa. Se o Palmeiras não trouxer um primeiro volante para jogar junto com o Aníbal, para ser uma opção ao Zé, vai liberar o Fabinho por quê? Se o Richard Rios não sabe ser volante, não sabe, desculpem, não sabe. Ele é do meio para frente, se quiser. Não é para ser volante. Ele também não tem cacuete, assim como o Vanderlan, para ser volante. Entendeu? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Não adianta. Ele é um jogador desorientado taticamente. Ele gosta de conduzir ali, bola nos pés, como é um cara criado no salão, segura a bola. Então é do meio pra frente. E ele é lento na saída de bola. Lento. Então ele tem que jogar ali na frente. Ali na frente. Aí sobra quem? O Gabriel Menino. Gente, pelo amor de Deus. Chega, né? Já deu. Esse é um cara que o Palmeiras tem que buscar logo uma alternativa de mercado. E aí, se não tem, o Rios pra mim é do meio pra frente. O Gabriel Menino pra mim é o cara que o Palmeiras tem que... Esse é pra ontem tentar fazer um negócio. Vai sobrar o Fabinho. Aí você vai liberar o Fabinho, vai sobrar quem? Vai ficar de novo um volante pra um segundo volante. E aí acabou. E o Fabinho, gente, ele é justamente um cara que poderia jogar junto com o Aníbal em alguns jogos pra ganhar essa experiência. Até porque o Aníbal, ele não é um primeiro volante, né? O Aníbal, ele é primeiro volante, ele é segundo volante, ele é camisa 10, ele é camisa 9. Hoje no Palmeiras, o Aníbal é tudo. Não é? O Aníbal é tudo. Então, eu falo, a gente se limitar a falar que o Aníbal é um primeiro volante, é a gente se limitar a ver como o cara joga. Certo? Certo. O Aníbal não é um primeiro volante.
Ele é um todo-campista, como eles chamam na Argentina. Faz primeiro, sobe, marca a saída de bola, volta, arma jogo. Bom, enfim. Ele Hannibal, né? Esse é o Aníbal. Então, cara, não adianta. O Palmeiras pode, inclusive, ter o Aníbal junto com o Fabinho, porque aí sim, o Fabinho é menos esse jogador em relação a ele, é menos disposto a atacar, ele é mais disposto a cumprir ali a tabela, a função defensiva, o que tá tudo certo, tá ótimo. Se o cara for bom, que faça bem dele. Entendeu? E ali, protegendo a zaga como é a dele, você pode até soltar mais um Aníbal Moreno. Você pode até jogar o Aníbal com o Zé Rafael. Ah, o time vai ficar com 3 volantes. Não necessariamente. Você pode deixar o Aníbal e o Zé Rafael para serem esses elementos surpresas de criação que dá para fazer. Hoje, o cara dessa região de meio campo também tem que pensar jogo. E o Aníbal é um cara que quebra a linha. Entendeu? Sabe? Ele quebra muito a linha. E, enfim, isso aqui, obviamente, que não entende absolutamente bulhufas de Palmeiras, né? Falar que o Aníbal é lento e não tem habilidade. Bom deve ser o Thiago Santos, né? Traz de volta, não tem problema nenhum. Deve ser o nível que você gosta de jogador. O França, aquele todo tatuado, realmente ele que era rápido e bom jogador, né? E tinha habilidade. É impressionante, né? Cada um aqui que tá louco. Aí não dá pra respeitar a opinião, né? Pelo amor de Deus, né? Porque aí seriam 2 loucos concordando com o outro, né? Agora, cara, na boa, ó o idiota, o Rios não marca bem, esse é corintiano só pode. Sim, eu sou corintiano, não tá vendo? Olha assim, ó, Timão, eu aqui, ó o símbolo do Corinthians aqui, ó, tá vendo? Eu devo ser bastante corintiano, né? Eu tô bastante corintiano, né? Enfim, você que deve entender muito de futebol, né? Você deve ser um gênio pra entender de futebol, né? Enfim, você deve assistir bastante jogo do Palmeiras, né? Você deve prestar bastante atenção em jogo do Palmeiras, né? Você deve ver muito, né, o lado direito do Palmeiras exposto e a defesa que esse ano, ela simplesmente tem uma média de 1 gol tomado por jogo e 80% dos gols no lado direito, onde estão o Aníbal Moreno, aliás, o Richard Rios jogando e o Marcos Rocha. Deve entender muito bem de jogo de futebol. Puta que pariu, cara. É muita gente idiota pra... Caramba, é duro, cara. Enfim, é demais, cara. Tá? Mas enfim, pelo amor de Deus, cara, é complicado, cara. E o cara ainda coloca exemplar. Não, você é um exemplo de como falar merda. É isso. O exemplo de como falar merda. Deveria ser esse o seu nickname, tá bom? Mas enfim, tá? E aí, o que me chama a atenção é que, tudo bem. Não quer mais o Fabinho, muita gente não gosta, que eu acho que poderia jogar por ali, né? Sendo esse suporte, beleza. Se não trouxer ninguém, aí a opção que estão inventando é essa aqui, ó. Gente. Ai, Daniele, Gasparim, o que a gente faz com o John? Cara, é surreal, né? Trazer ele para ser segundo volante. Que é justamente onde você precisa ter um passe apuradíssimo, porque é o homem da transição. É ali a zona em que você não pode em nenhum momento errar passe, porque senão você vai pegar todo o seu sistema defensivo saindo para fazer um abafo, que é a transição, é quando você tá saindo pro jogo. Claro que todas as funções do futebol são importantes, mas a de segundo volante é o ponto crucial do meio-campo. Porque uma coisa é o primeiro volante, o desarme, beleza, ele vai entregar a bola para quem? Pro segundo volante. Esse é o cara que vai definir a jogada. Se ela vai pro meio, olha, se ela vai pro meia, se ela vai pro ponteiro. Esse é um cara imprescindível. Alguém consegue enxergar o John com essa versatilidade? Não! Não dá, cara. Não dá. Sabe? Então o negócio, cara, beleza, vai emprestar o Fabinho. Aí vai ficar o quê? Com o John? E aí vem a pergunta. Aliás, eu ouvi uma coisa que eu fiquei muito assustado com o que eu ouvi.
Entendeu? Uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito assustado. Em relação ao Pedro Lima, que não vai ter chance. Mas sabem por quê, cara? Sabem por quê? Porque falaram, nessa informação que eu tenho, que o Pedro Lima é um jogador lento para o ritmo profissional. E que não dariam chance a ele. Olha. Isso foi o que me passaram. De que o Pedro Lima só não tem chances ou não vai ter essa oportunidade no Palmeiras porque ele é lento para o time profissional. Aí eu faço a pergunta. Rapaz, se o menino com aquele talento e versatilidade na base e quem foi o louco, né, o meu caro Caio, é a avaliação lá de dentro. É a avaliação lá de dentro, que o Pedro Lima é lento. Aí a pergunta que fica é, olha, se o Pedro Lima, com toda a versatilidade que ele mostrou na base, é lento, o Gabriel Menino hoje é o quê? O Tabata, o Navarro, o futebol do Veiga hoje, o John. Então, cara, são coisas que me assustam, entendeu? Quantos jogadores que eram dados como nada e que você tem que pôr pra jogar? Aliás, o Rômulo, muita gente dizia ali no começo que não vai aguentar o ritmo ali do Palmeiras. Marcos Rocha, que é rápido, né? Marcos Rocha voa abaixo, né? Marcos Rocha é um foguete como lateral, né? Nossa senhora. Me lembra o Maicon nos velhos tempos da Internazionale. O Cafu nos tempos dele de Palmeiras mesmo. Realmente. Então, cara, juro por Deus que essa é a informação que eu tive porque que o Pedro Lima não se cria no Palmeiras. Será que às vezes não é melhor você ter um jogador técnico do que às vezes um jogador que é limitado de cognição? Né? Enfim, então é isso que tem me causado às vezes muita estranheza em relação a algumas escolhas no Palmeiras, tá bom? Mas, bom, um nome aqui perfeito, tá? Quer ver, ó? O Natan tá deixando a mensagem aqui, tá bom? Que o Palmeiras tá perdendo o contra-ataque, mas tem um nome aqui, ó. Foi colocado aqui pelo Riquelme Pereira. Atuesta. Era muito rápido o Atuesta, né? Rapidíssimo o Atuesta. Nossa, o Atuesta era um primor de velocidade. E foi pedido a dedo pelo treinador, hein? Esse aí o Abel tem que explicar. Essa o Abel tem que explicar, porque essa foi dele o pedido. Dele, eu quero esse cara. Um dos jogadores mais sem personalidade, mais sem poder de decisão, mais sem sal, mais sem nada da história do Palmeiras. Parabéns aos envolvidos, né? E o Pedro Lima, que jogava na mesma posição desta figura chamada Atuesta, é lento. Parabéns, hein? Que legal. Estamos voando baixo. Realmente, essa aí é de chorar. Por isso que eu deixei guardado para o final para vocês tentarem arrancar a cueca pela cabeça. E para quem tá sem cueca, cuidado, hein? Pelo amor de Deus, não vai para em outro lugar. Enfim, é isso, tá bom, meus senhores? As informações de hoje, do dia, e até atualizando de que, repito, né, uma informação que tá chegando agora ainda sobre o Luan, de que ele tá analisando a proposta, tá bom? É isso aí, pessoal. O Verdão segue firme e na caça de jogadores para que consiga suprir a necessidade e também, pessoal, sabemos da saída do Hendrick, né, e também possivelmente a saída do Rony, né, e do Rafael Veiga, né? E vocês, pessoal, vocês querem
a saída desses dois ou somente de um? Deixa aqui sua participação nos comentários. Pessoal, Leila Pereira ontem foi pra cima na CPI e rasgou verba aí contra o John Textor, né, o dono do Botafogo. E vocês gostaram? Vocês viram a entrevista, hein? A CPI lá da Leila Pereira? Na minha opinião, ela se posicionou muito bem, né? Foi uma mulher firme e esclareceu realmente que quer responsabilizar, né, o próprio John Textor, se ele não demonstrar as provas cabíveis. Então, a Leila Pereira, mais uma vez, aí, representando o Verdão, representando o Palmeiras, que defendeu, né? Porque o Palmeiras, sem dúvida alguma, pessoal, venceu pelo mérito, por ter jogado um futebol superior, né, aos demais adversários, e é o mérito, sim, do Verdão, né, de ter conquistado esses títulos, né, essas competições que o John Textor aí estava querendo tirar o prestígio, né? Pessoal, vamos lá essa informação aqui, né? Que o Verdão aí está interessado na contratação aí, né? Fez a proposta por Augusto Jäger. O jogador decide adiar, né? Ele estava de plano ir para a Europa e o Verdão agora fez essa proposta, né? E parece, pessoal, que essa negociação vai vingar, né? E vocês, pessoal, já conhecem esse jogador? Acham uma boa? Você acha interessante? Você acha que o Palmeiras mereceria contratar esse jogador aqui? O uruguaiano, pessoal? Deixa aqui seu feedback, hein? Sua participação. Quero agradecer a todos vocês, pessoal, por chegar até o final do vídeo. Se é novo aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba sempre novidades e informações do Verdão.